Agora temos uma das palestras de destaque dessa edição. Em uma apresentação especialmente preparada para a Abras, vamos explorar o profundo conhecimento acadêmico e a experiência do nosso convidado. Para debater os motivos da baixa produtividade nas organizações brasileiras, em comparação às americanas, europeias e asiáticas, vamos discutir soluções estruturais para o Brasil e propor caminhos para as organizações. Para a palestra Produtividade nas Organizações Brasileiras, Motivos, Soluções Estruturais e Caminhos para o Desenvolvimento, convido ao palco para que todos acompanhem a palestra o ex-governador, advogado e escritor, senhor Ciro Gomes. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Está todo mundo me ouvindo bem, porque eu estou sem retorno? Eu quero agradecer o privilégio de, mais uma vez, já são algumas décadas, de ter sido lembrado pela Associação Brasileira dos Supermercados ou por diversas associações estaduais de supermercados, para estar consigo repartindo alguma experiência, muitas provocações em relação a esse meu olhar peculiar sobre as coisas da economia brasileira. Não podendo abraçar pessoalmente a todos e a todas, como gostaria, eu quero cumprimentá-los na pessoa desse grande líder empresarial brasileiro, meu amigo Antônio Galassi, que não sei em que lugar está, aqui está. Um abraço grande, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio, pela honra, e pela confiança de poder aceitar um polêmico palestrante nas suas reuniões. Hoje o assunto é menos polêmico, menos traumático, mas eu estou encarregado pela organização de refletir consigo ao redor de 45 minutos sobre produtividade, a questão geral do Brasil. Tentei preparar uma apresentação muito fundada em números e, ao cabo das quais, desses 45 minutos, eu tentarei responder questionamentos, perguntas, antagonismos, ou seja, à sua vontade, eu responderei quaisquer questões sem nenhum tipo de censura ou não. Por favor, eu trouxe uma apresentação que a minha equipe de assessores me preparou para que a gente possa entender de cima para baixo, ou seja, eu disse ontem aqui, meio intimidado, que nós íamos fazer uma aproximação do problema da produtividade do trabalhador do supermercado brasileiro médio a partir de um olhar feito da estação espacial, um olhar de cima, porque dizem os norte-americanos, e isso é muito sábio, que ninguém vai entender mesmo o seu problema se não look at the big picture, se nós não olharmos para a grande pintura. Na verdade, a noite de ontem me deu grande alegria. Fiquei feliz de ver, na contramão de tudo que é tendência no Brasil, de constrangimento, de ameaças que há tremendas na vida econômica brasileira, os números que atingem R$ 1 trilhão de faturamento, números que colocam um brasileiro que abriu a sua primeira loja depois de ser um feirante, ex-garimpeiro, lá na pequena Bacabal, no interior do Maranhão, e que chega no 3º lugar do ranking do Mateus, que mostram que há luz nessa treva em que o sistema econômico brasileiro, infelizmente, parece de forma dominante impor a quem produz e a quem trabalha no nosso país. Quem duvidar, por favor, leia comigo esse primeiro gráfico. Esse é o gráfico que compara a participação do Brasil no PIB mundial entre 1822, quando nascemos como nação independente, look at the big picture, e o ano de 2022, data do último dado. Vejam a tragédia que é o ambiente hostil em que vocês têm tido sucesso e êxito, mas que muitos são genocidamente mortos pelo caminho, no país que tem a maior estatística de mortalidade infantil empresarial do mundo, sendo um dos países de maior pulso empreendedor do mundo, ambos os dados levantados pelo Banco Mundial. Esse é o gráfico da participação do Brasil no PIB do mundo e mostra a abrupta curva que nós fizemos para trás, aonde estamos hoje. Então, veja, quando o Brasil foi declarado independente, nós tínhamos pouco mais de 0,5% do PIB mundial. Hoje, nós temos menos de 2,5% do PIB do mundo. Porém, já estivemos próximos de 4,5% do PIB no mundo. Isso tem data e tem fatos relevantes, explicações, nexos causais, objetivos, que têm sido impedidos da sociedade brasileira, especialmente dos tomadores de decisão na política e no mundo empresarial. Na imprensa nem se fala, uma tragédia adicional no Brasil, que é entender o que está acontecendo.
O que aconteceu para o país ter uma curva explosivamente ascendente, de ganhar posição relativa no mundo, ou seja, crescer mais do que a média do mundo durante décadas e, de repente, começar a cair consistentemente com a curva apontada para baixo, que é o dia de hoje? O que aconteceu? No pico dessa curva ascendente, nós estamos executando um projeto. Pode-se dele discordar, e se deve discordar, porque é um projeto datado. Mas era um projeto ditado pela inteligência objetiva dos problemas brasileiros e das soluções próprias que o Brasil construiu, acertando ou errando, e não a intoxicação ideológica, que eu digo, para provocar, que hoje o Brasil está dominado por absoluta intoxicação ideológica e baniu a inteligência e a racionalidade da observação e da tentativa de solução dos seus problemas. Isso é muito trágico, porque se a gente fizer tudo racionalmente, com a melhor ciência disponível, com a boa literatura à disposição e com as melhores experiências internacionais nos guiando, ainda não será fácil nos tempos de disruptura tecnológica e dos ganhos de produtividade monstruosos que essas disrupturas tecnológicas, quase todas privadas, concentradas nas mãos de poucas pessoas, Mark Zuckerberg, Elon Musk e etc. e tal, né? E aqui está. Qual era o projeto, para não ser chato e meramente telegráfico? O Brasil resolveu, quando aconteceu uma revolução política, ali no ano 30, que é quando essa curva começa a correr para cima mais velozmente, se modernizar. Modernidade na data era sinônimo de indústria, que já não é mais. E a indústria que o Brasil resolveu adotar era aquela que nós parecíamos já ter um mercado absolutamente generosamente revelado pelas importações. Então, se o Brasil importava 100 mil carros por ano, ali nos anos 40, estava francamente revelado que havia um mercado doméstico pronto para absorver uma produção local de 100 mil veículos, que, se fossem mais baratos, podia ser 150 mil, 200 mil veículos, e ainda seríamos uma base para excedentes exportáveis. Fizemos, então, um mapa de substituição de importações. Essa é a primeira contradição, olhando de trás para diante. O Brasil, então, iria importar do estrangeiro as tecnologias que não desenvolvemos aqui. Isso é um atavismo que nós não podemos mais conviver com ele. No passado, isso era possível, porque a gente saía atrasado. Por exemplo, a primeira linha de montagem de automóveis foi a Volkswagen, que nos mandou uma linha de montagem de segunda mão, que foi montada em São Bernardo do Campo por Juscelino Kubitschek. Pois bem, essa linha de montagem de segunda mão, já defasada da Alemanha, ao fim do dia produzia um Fusca, igual ao Fusca que a Alemanha, em Munique, estava produzindo com a nova linha de montagem. Só que se introduziu ali, e o Brasil até hoje não acordou, um elemento que nós vamos refletir sobre ele hoje mais detidamente: produtividade. Então, com os mesmos custos fixos, produzia-se um Fusca por dia. E o novo Fusca, que era igualzinho da Alemanha, eram 5, 6 Fuscas por dia, com custos fixos, portanto, reduzidos à fração de 20% daquilo que era o concorrente nacional. Para compensar isso, na transição, o Brasil montou um legado protecionista. Montamos uma redoma, protegendo o mercado brasileiro da competição agressiva do mundo. E chegamos a um ponto que tem a ver com o que está acontecendo hoje, aliás, essa memória tudo tem a ver com os desafios estruturais do Brasil hoje, que era quem paga essa conta dessa modernidade industrial e da infraestrutura inexistente na data. Decidiu-se aí, então, que o Estado brasileiro seria o empresário capitalista que não tínhamos. E não tínhamos mesmo, porque o pouco capital de lá e de hoje que o Brasil tinha no ambiente privado era concentradamente localizado no ambiente rural, contra o qual se levantou a Revolução de 30. As oligarquias rurais, da monocultura do café, da cana-de-açúcar, do leite, que desconfiavam muito dessa novidade e que vinham de uma revolta contra o fim da escravidão, que precipitou a República em 89. Não pensem que eu estou fazendo história passiva. Aqui está a raiz estratégica das nossas contemporaneidades, os nossos problemas contemporâneos e o desafio de abordarmos esses problemas com inteligência cada vez mais racional e menos ideologia tóxica que está dividindo a nação hoje em paixões e ódios que são absolutamente ameaçadores da nossa sorte como nação. Pois bem, não tendo capitalistas privados, nasce o Estado brasileiro capitalista que não tínhamos, o Brasil estatal.
Petróleo Brás, Eletricidade Brás, Estrada Brás, Telefone Brás e todos os Brás que a gente conhecemos. Pois bem, o Estado brasileiro também, na data, não tinha os capitais necessários para o fôlego da empreitada. Nasce daí o Brasil endividado. Entendamos isso, meus compatriotas, para o desafio contemporâneo. Jamais se desenvolveu nação nenhuma do planeta Terra baseado em dívida. Não tem um precedente sequer de nenhuma nação do planeta que haja se desenvolvido de forma sustentada com base no capital dos outros. E aqui está um elemento da nossa precária produtividade sistêmica, que é a baixa formação bruta de capital do país. Esse ano estamos no crítico de baixa, ou seja, 16% do PIB e meio é o que sobra como taxa de investimento a futuro. Só para vocês terem um termo de comparação, a China, em crise conjuntural, está com 44% do seu PIB de formação bruta de capital. A China, mal comparando, tem 45% do seu PIB do ano passado pronto para investir no PIB do ano que vem. O Brasil sobra 16% para investir no ano que vem. Se nós tomarmos o serviço da dívida, que leva algo ao redor de 10%, 12% do PIB, então nós estamos entendendo que não há como ter investimento. Se não tem investimento, saiam dos jornais, porque vocês são tomadores de decisão, as senhoras, os senhores, são empresários de sucesso. Se não tem investimento, não tem crescimento. É um truísmo que nós perdemos para a propaganda oficial. E estamos sendo intoxicados com estatística. Por exemplo, ano passado o Brasil cresceu 2,9%. Mentira e verdade, ou meia verdade, que é a pior das mentiras. Com a safra de 2022, preços em alta e natureza generosa, nós crescemos o PIB rural brasileiro, eu vou mostrar tudo isso, algo ao redor de 15% entre 22 e 23. E isso colocou quase 2% do PIB dos 2,9%. O resto foi estatística. Então é como se você estivesse usando estatísticas no Brasil, cabeça no forno, pé na geladeira e tomar temperatura na barriga. Esse número não vale absolutamente nada. Este ano vai revelar isso. Os caprichos da natureza, uma pequena inflexão nos preços das commodities, já inquietantemente dando sinal de impacto na taxa de câmbio, e a estatística de crescimento econômico, olhe lá, com todos os artificialismos e manipulações, se bate em 2% esse ano. Porque nós estamos neste número amarrados por essa tendência estratégica. Por que a curva vira? Porque aquela premissa do modelo de desenvolvimento morreu. A ideia de que o capital estrangeiro ia nos financiar era válida, porque o capital estrangeiro, ao longo dessas décadas todas, custava 3% ao ano, o prazo era de 3 anos de carência e 12 anos de preço de pagamento médio para pagar. Então, era do tempo que pensavam, qual é o problema? Eu tomo $1 bilhão, abro uma Petróleo Brás, 3 anos depois, quando a carência acabar, o faturamento de 1 ano da Petróleo Brás pagava o que ainda tinha 12 anos para pagar em prestações. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado de longo prazo e barato e abrir Brás no Brasil. Olha a curva, foi lá em cima. Naquela data ali, começo da década de 80, o juro de 3% foi unilateralmente imposto a 29% pelos norte-americanos. E 2 choques do petróleo agravaram dramaticamente os custos e o modelo tombou. Em paralelo, as tecnologias começaram a tomar uma velocidade frenética. E aquele delay da gente ficar contemporâneo do Fusca, apesar da produtividade já estar claudicando, não foi mais possível. E nós começamos, então, a sofrer de uma assimetria na condição competitiva de natureza tecnológica que todos os senhores são vitoriosos, portanto, estão vendo na prática isso. Mas o Brasil médio, especialmente os tomadores de decisão na política, não acordaram para isso ainda. Não existe desenvolvimento sem sofisticação tecnológica de ponta. Isso, tecnologia de ponta, não se resolve com discussão ideológica. Não há um único estado do planeta cujo fio de aplicação tecnológica privado não vá se encontrar no esforço que os estados nacionais fazem para o desenvolvimento, a pesquisa, o domínio tecnológico, o ganho de condição do take-off da tecnologia, e isso, por exemplo, os celulares todos que usamos, a internet que nos é essencial hoje, foram 2 inventos que foram financiados estatalmente pelo sistema de defesa norte-americano, à custa de dinheiro público norte-americano. O que eles são extraordinariamente capazes é que, feito esse domínio, gasta esses trilhões de dólares ou bilhões de dólares no desenvolvimento,
eles imediatamente fazem a extensão para o capitalismo privado, para as indústrias, e aí sim o êxito extraordinário acontece. Não há outro caminho. Esse é o caminho capitalista chinês, esse é o caminho capitalista norte-americano, esse é o caminho norte-alemão, é o italiano e qualquer um outro. Quando nós perdemos os juros e a corrida tecnológica, o país começa a perder. E aqui está o desafio. Esta data encontra uma moda ideológica que nos foi vendida, até hoje é vendida como ciência boa, e que é ideologia de quinta categoria, e que vem por uma força muito grande, não é palavrão, que é a concepção política, economia política do neoliberalismo. Eu preciso ver só, está aqui o horário, me explica aqui, 28 é o que eu já gastei? Não, eu não quero extrapolar o tempo, é porque eu estou me apaixonando pelo auditório. Então, repare, como nós sabemos que nada melhor do que a concorrência capitalista para garantir o retorno ótimo à alocação de recursos escassos, isso é ciência. O liberalismo político não tem contraste na virtude humana de convivência, a liberdade de expressão, o pluralismo das organizações político-ideológicas, são vitórias extraordinárias do liberalismo que estão sendo manipuladas para atender a uma necessidade real, estratégica da Europa. A Europa, como era o território físico da Guerra Fria, começou a tentar se livrar da possibilidade real do genocídio, da destruição pelo confronto nuclear dos anos 60, 50, 60, 70, do pós-guerra, porque era ali, fisicamente, antes dos mísseis intercontinentais, o cenário da confrontação capitalista-socialista, União Soviética, Estados Unidos e OTAN. Pois bem, para se livrar disso, a Europa tentou desenvolver uma espécie de sincretismo. Vamos oferecer ao povo uma saída que não seja dos extremos. O que é encantador no socialismo soviético? A ideia generosa da igualdade. O que é encantador no capitalismo norte-americano? A ideia generosa da liberdade, da propriedade privada, dos fatores de produção. Vamos juntar essas duas coisas. E se criou um negócio chamado welfare state. Isso tem a ver com as questões dramáticas do Brasil também, embora às vezes não pareça tanto. Mas é porque nós estamos habituados, estamos manipulados como nação, a não pensar nas grandes questões, que na verdade são elas que nos guiam para o bem ou para o mal. Pois bem, o custo do estado de bem-estar social impôs uma carga tributária nunca vista na história do capitalismo, que era possível de ser praticada na Europa por duas razões. Primeiro, o imperialismo colonial. Nessa data, por exemplo, a Inglaterra dominava parte importante da China, Hong Kong, dominava a Índia, né? A França dominava a Argélia, dominava a Nigéria, e assim por diante. A Bélgica dominava o Congo. Então, a extração de riquezas extraordinárias para o financiamento do estado de bem-estar europeu era uma das realidades que permitiam esse estado de bem-estar social com uma carga tributária muito alta, muito pesada, não é? E que podia acontecer impunemente por essas duas razões. O excedente de riquezas coloniais e a segunda, a solidão concorrencial. Os norte-americanos com os europeus estavam sozinhos no ambiente do consumo moderno. As primeiras televisões que chegaram no Brasil eram alemãs, de marca Telefunken, e eu já era adolescente quando elas aconteceram. Então, quem quisesse comprar essa coisa moderna, os carros, etc., teria que comprar das nações do Atlântico Norte. Portanto, a solidão na concorrência, que permitia carregar a ineficiência de um sistema tributário pesado para financiar o estado de bem-estar, e a exploração de riquezas coloniais, permitiram que a Europa vivesse isso. Essas duas pernas morreram. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, se descolonizou rapidamente, a Europa foi banida dessas colônias mais explícitas, o colonialismo agora tomou outras características mais disfarçadas, mas, de qualquer forma, o volume de dinheiro transferido não foi mais o mesmo, e surge no Oriente, no primeiro momento no Japão, depois Malásia, Singapura, Coreia do Sul e explosivamente China, um produto moderno, sofisticadamente tecnológico, quase up-to-date com os produtos do Ocidente, só que vindo de modelos de economia política desonerados da cunha fiscal que financiou o welfare state. Quebrou a economia, perdeu competitividade da economia europeia, vem uma resposta óbvia, a onda neoliberal. Então, a ideia simples, na Europa era fácil de entender, eu perdi competição com o mundo, no meu mercado e terceiro mercado, porque a cunha fiscal que financia o estado de bem-estar social é impagável.
Porque eu não tenho mais a colônia e eu não tenho mais a solidão, e agora tenho um competidor à altura que está rivalizando e me tomando mercado. Solução óbvia: reduzir o Estado a uma dimensão mínima, desentranhá-lo do domínio econômico para, aspas, restaurar a competitividade sistêmica. Se eu fosse um lorde inglês, eu não tenho a menor dúvida que eu teria partilhado desse diagnóstico. A terapêutica, não. O que acontece conosco, os brasileiros? Não é o nosso problema. O welfare state foi anunciado nas nossas constituições, mas nunca foi entregue. O nosso problema aqui é a cunha fiscal, sem nenhuma dúvida, mas causada por um fenômeno sem rival na história do planeta, que é a prostração do Estado brasileiro ao rentismo. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2023, o Brasil aplicou em saúde, que é o gasto corrente mais volumoso do Brasil, 238 bilhões de reais. E alocamos de juros 728 bilhões de reais. Ambos são gastos correntes. E quem quiser fazer uma reestruturação de austeridade fiscal deveria se obrigar a olhar com as devidas proporções e valores essas questões aí. Enfim, por essas razões, o Brasil, então, faz uma solução estúpida, importada do estrangeiro, que não guarda coerência com a nossa realidade, e então o país começa a não crescer mais. E o mundo, apesar de riscos e oportunidades iguais, o mundo segue crescendo e a nossa participação relativa acabou. Se nós entendemos essa introdução, a reflexão específica sobre produtividade vai entrar mais fácil e mais coerentemente. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia dessa emergência. Notem ali o ano de 1980, quando o nosso velho modelo morre. O Brasil, eu sou daltônico, o Brasil é essa linha quebradinha. O Brasil é essa linha. Então, repare, em 1980, o Brasil tinha a renda per capita maior do que a Coreia do Sul, do que a Malásia, do que a China e do que a Tailândia. Em 1980, que, sob o ponto de vista do tempo histórico, é ontem, o Brasil era lá. Resultado, ficamos numa curva medíocre, a valor constante, e o que aconteceu ali? Coreia do Sul explodiu. Isso aqui é um exemplo prático, é o seguinte: em 1980 o Brasil produzia 500 mil veículos, a Coreia nenhum. Hoje a Coreia do Sul tem 15% do mercado mundial de automóveis. E o Brasil praticamente nada. O que aconteceu? É modelo, é orientação inteligente. A Coreia do Sul não é socialista. A Coreia do Sul não é dirigista. A Coreia do Sul não é estatista. A Coreia do Sul fez uma aposta na inteligência e resolveu fazer uma agenda de produtividade que começa com a radicalização de uma reforma na educação, dando ênfase às matemáticas. Isso é a base da corrida da Coreia e vai embora. E assim os outros países. A China, reparem, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, está numa curva absolutamente ascendente, todos passaram o Brasil. Veja bem, a Malásia passou o Brasil. Veja bem, a Tailândia passou o Brasil. A Tailândia é menor do que o Piauí, com todo respeito aos meus irmãos, porque o cearense só pode olhar com prepotência para o Piauí, né? Quem é mais pobre dos dois, então, nós cearenses escolhemos o Piauí para mostrar. A Tailândia é do tamanho do Piauí, e o Piauí é muito mais rico em matéria de solos, de água e tal, só que está escoando produção com estrada vicinal, a essa altura do século XXI. Vamos adiante, então. Vamos entrar agora no assunto que me trouxe hoje mais especificamente. Se o grande quadro é esse, o ambiente onde nós estamos trabalhando vai certamente impactar nas questões da produtividade. Todo mundo meio que já sabe o que é produtividade, mas como vai para a internet, às vezes eu vou explicar um pouco. A produtividade é uma continha que você pode apurar de dois jeitos, ou por hora trabalhada, ou pela riqueza dividida por pessoas empregadas. Então, essa é a forma de calcular. Então, veja, o Brasil tem uma produtividade por horas trabalhadas, a reais constante de 2021, porque as nossas estatísticas oficiais tem sempre uma defasagem, mas como a inflação tem sido residual, a ordem de grandeza continua essa daí. Então, vejam, em 2023, um trabalhador no Brasil, por cada hora trabalhada, gera R$ 41,4 de riqueza. Esse é o padrão de produtividade. Daqui a pouco eu vou. Mas veja o seguinte, lá nos anos 80, quando começa a tragédia, nós éramos 32. Nossa, dos anos 80 para cá, com a introdução de tecnologias, com a introdução de coisas, quantas coisas o Brasil mudou, nós estamos atolados numa produtividade pífia de R$ 41,4 por hora trabalhada do brasileiro. Segundo slide, por favor, Vicente.
Essa é a mesma coisa vista agora pelo trabalhador, não mais por hora trabalhada. Então, aqui eu divido o PIB brasileiro por pessoas ocupadas. Se vocês veem, também não conseguimos sair e estamos hoje com R$ 82.466. Então, cada trabalhador brasileiro, dividido o PIB por cabeça, pessoa ocupada, gera uma riqueza de R$ 82.466. Repare uma coisa, em 2011, o Brasil tinha 83.600. Nós estamos retrocedendo. O mundo inteiro não tem essa curva para trás. Ninguém. Eu vou deixar aqui uma opção de gráficos que eu trouxe de colaboração, porque é tanta coisa interessante que eu me apaixonei, mas não dá para fazer numa palestra. Mas eu vou deixar na Abras, porque são padrões que a gente pode perseguir. São números objetivos que podem ser perseguidos dentro do supermercado, numa loja. Para além de uma rede ou de um setor, você pode buscar isso numa loja e há como fazer. Então, repare, deixa eu chamar a atenção de novo. Em 2010, antes do desastre que aconteceu mais recentemente no Brasil, a nossa produtividade já foi de 84 mil, de 83 mil, 81 mil, e hoje nós estamos em 82 mil. Ou seja, a produtividade brasileira estancou, apesar, eu vi agora a palestra que me antecedeu, o código de barras vai ser substituído pelo QR Code, né, que vai carregar 300 informações, até de rastreamento de um bife que você vai comprar e tal. Tudo isso vai dando produtividade. Apesar desse avanço extraordinário, olha onde é que está o número do Brasil. De novo, sintoma de estagnação e de falta de ruptura. Nós somos avessos a rupturas, por exemplo, a ruptura da educação, que nós insistimos em não fazer. No fim, é disso que se trata. Mais adiante, por favor, Vicente. Vejam aqui, eu agora estou começando a buscar a produtividade do setor de supermercados. Pasmem, não existe esse dado. Eu queria muito produzi-lo e comecei a trabalhar com a minha equipe e fui desagregando. E aqui tem a mesma coisa, eu separei e vocês vejam a distância entre um setor e outro. Depois eu vou mostrar para vocês a proporção disso. Então veja, de novo eu não enxergo cores, eu sou daltônico, mas está ali, ó. A agropecuária brasileira, nós temos a notícia disso pelos jornais, está explodindo em produtividade. Já passou a produtividade dos serviços totais. Com aqueles mesmos critérios, hora trabalhada e riqueza produzida por trabalhador, a agropecuária está acontecendo. Vamos entender isso aqui? Eu sou chato demais, se eu parar um pouquinho para entender por que tem uma curva diferente das outras na produtividade, são algumas explicações. Por exemplo, os juros que impõem-se negativamente na economia brasileira são um fator guilhotina para impedir o país de crescer. Por uma circunstância simples, ninguém precisa de adotar economês. Se o juro pago por um papel é mais alto do que a rentabilidade média do negócio da economia real, a economia real para. Simples de entender. Por que eu, tendo capital, vou botar num negócio de risco, se eu botando na renda fixa, obtenho até 200% da CDI? Mas quando o país tem baixo nível de formação bruta de capital, significa um grande pulso empreendedor e baixa liquidez, baixo capital, por que eu vou tomar dinheiro emprestado para pagar 30%, 35%, se eu sou um cliente de primeira linha, para botar num negócio que, bem administrado, me dá 5%, 6% em ambiente concorrencial? O que acontece com a agricultura? Ela não tem isso. Por mais que se faça a propaganda ideológica do liberalismo e, no mundo rural, o conservadorismo ideológico ainda mais radical, eles gozam de subsídio dos juros. É o único setor brasileiro que tem um subsídio absolutamente estrutural e não é ideológico. Não é ideológico. Nós chegamos a praticar dumping internacional. Por que os franceses não querem fazer acordo com o Mercosul no Brasil? Porque a gente destrói a agricultura deles. Nós temos produtividade porque nós estamos fazendo uma agricultura de precisão no estado da arte. Hoje você passa uma colheitadeira e ela vai anotando com polegada de fidelidade, com polegada de precisão, tecnologia, polegada de precisão, a produtividade daquela polegada quadrada, para na safra seguinte o fertilizante ser colocado só onde precisa menos, ou onde precisa mais, de forma um software lê e faz. É o último estágio de arte na tecnologia. O Brasil médio está 3 gerações atrasado em matéria tecnológica. E aí você vai entendendo e está vendo lá a curva parada das outras produtividades. A produtividade da indústria, por exemplo, brasileira,
está tudo aí, por hora trabalhada, R$50 é a produtividade da indústria total, porque aqui máquina tem mais, mas veja, já foi mais do que isso, e assim sucessivamente. Vamos agora por trabalhador ocupado. Por favor, Vicente. De novo, olha ali. Entre 1980 e 95, a produtividade da indústria estava lá em cima, caiu para cá. Isso com um choque tecnológico acontecendo, porque se você tem menos trabalhador ocupado por automação, o indicador de produtividade sobe. Né? Embora seja um equívoco imaginar que só isso. Aí, de novo, as curvas estagnadas de produtividade nos serviços total, na indústria total e agropecuária. Olha a curva. De novo, tecnologia, financiamento e escala. São os 3 grandes fatores que o Brasil tem assimétricos com a relação do mundo e nossa modelagem de economia política, rendida ao mito neoliberal, que é ideologia, não é ciência boa, não é? Faz a nossa ideia de competir abertamente, sem política industrial, sem política e tal, ao contrário do que fazemos com o nosso produto rural. O produto rural é financiado, mas tem mais uma coisa, não paga tributos. Imagina o setor de supermercados se eu retirasse os tributos. Assim, todos mesmo. O que aconteceria com vocês? Vocês dariam um salto absolutamente extraordinário. Imagina se eu tivesse um sistema tributário que não cometesse o desatino, que vai ser agravado e cristalizado agora, de concentrar sobre o consumo a maior peso da carga tributária, deixando renda e patrimônio subgravados em matéria de literatura, não estou falando de ideologia, literatura e melhores práticas internacionais. É o que eu estou tentando me defender, porque eu virei um doidão, né, uma pessoa que fala as coisas, que é brigão e tal, porque eu falo de obviedades. E eu estou aqui em linha com as melhores práticas internacionais e com a literatura, e a elite tomadora de decisão brasileira faz o oposto do que está fazendo. Vamos à frente agora, Vicente. Aqui eu deixo para vocês a evolução a ano, para vocês darem uma olhada. Aqui, eu peguei segregando, né, daquela parte grande para menor, eu segreguei o comércio. Olha o que está acontecendo de novo. Lá no ano 95, nós tínhamos a produtividade de R$ 24,70 de produtividade por hora trabalhada no Brasil. 2023, R$ 24,03, menos do que, e 30 centavos, menos do que em 95, no comércio. E olha o que vocês já fizeram para sobreviver, e olha o que vocês já fizeram para sobreviver. Agora eu ainda vou tentar segregar um pouco mais. Avança, Vicente. Eu vou mostrar para pessoas ocupadas R$ 51.700. Então, cada trabalhador brasileiro no comércio gera R$ 51.715. Olha ali o que era em 1995 a valor constante. Hein? 57 mil. A produtividade está em queda ainda a essa altura do século XXI. Isso é inviabilizador de negócio, é inviabilizador de rentabilidade, é inviabilizador de lucro. Vocês, eu ontem saí feliz, vou rever uma opção de coisas para entender, já acordei de madrugada, para processar na cabeça, e eu quero crer que eu entendo um pouco já por hipótese, mas vou especializar mais. É que esse crescimento extraordinário está crescendo na base do formal contra o informal. Está crescendo na base do que quem se ligou na tecnologia, na base do que não conseguiu se ligar na tecnologia. Ou seja, então o crescimento, no fim, é marginal. Porque está sendo, quando chega o Mateus, dezenas de Mateus de origem somem do mercado. Essa é a hipótese mais provável, eu vou especializar isso nos meus estudos. Mas, de qualquer forma, é muito bom saber que há um setor no Brasil que está se formalizando, portanto, podendo ganhar produtividade, e é nacional. É absolutamente comovente. Eu me emocionei ontem de saber de que os grandões não passam de 22% do share do mercado brasileiro. Isso é único em matéria. Até na agropecuária, o máximo de agregação de valor nacional que nós fazemos fica para trás do esmagamento de soja. Nas carnes, não, nós estamos ainda com grandes corporações brasileiras, nacionais, de capital nacional. Nada contra, o problema é que capital estrangeiro, a contabilidade é em dólar. Isso gera um passivo a ser remunerado em dólar. Se isso não é tradable, ou seja, exportável, você gera um desequilíbrio na conta externa, estrutural, que ciclicamente quebra o Brasil. Na desvalorização de câmbio do Fernando Henrique, em 99, da Dilma, em 2013, e vem por aí a próxima, que eu estou estimando que vai ser só depois do fim da guerra da Ucrânia, por causa dos preços das commodities. Aqui é a mesma coisa por hora trabalhada.
no comércio, serviços e total. Estou tentando desagregar para achar o supermercado. Passa adiante, que eu já estou passando da conta aqui da hora. Pessoas ocupadas é o mesmo número, já expliquei tudo, só estou evidenciando. Olha cá, os serviços, eu aqui desagrego ao máximo que eu consigo fazer para tentar achar o supermercado. Eu tiro, por exemplo, de comércio, algumas coisas, por exemplo, comercialização de carro, etc, etc. Por aqui a gente vai meio que achar... Onde é que eu vejo mais perto? Aqui. Vejam essa linha de cima. É para onde 70% do sacrifício de trabalho, das preocupações, dos aborrecimentos, dos infartos do mundo produtivo brasileiro acontece. Setor financeiro. Olha como discrepa completamente. Altamente mecanizado, altamente posto em máquinas e faturando horrores como não se fatura em nenhum lugar do mundo. O Santander, por exemplo, tirou no Brasil um lucro capaz de compensar todo o prejuízo global dele no ano da pandemia. Só para vocês terem uma ideia da distorção que é. A rentabilidade sobre o patrimônio por aí afora é 5%, 7%, 9%, primeira linha. Aqui no Brasil, quem baixou de 18% de rentabilidade sobre o patrimônio no ano está mal falado no mercado, como está acontecendo recentemente com o Bradesco. E só são 5 dominando 85% de todas as atividades financeiras do país, o que identifica um cartel. E, recentemente, em 28 de dezembro deste ano passado, num dia só, o governo federal brasileiro liberou 93 bilhões de reais num cheque só. 93 bilhões de precatórios que foram comprados com 60% de deságio por 4 ou 5 bancos apenas. Então, 93 bilhões de reais é muito mais do que o 13º que causa uma sazonalidade boa no mercado, no supermercado, do que a Páscoa que causa e tal, do que o Natal que causa e tal. 93 bilhões é muito mais. Por que não tivemos o aquecimento dessa coisa? Porque impulsou tudo nos bancos. 93 bilhões. Nunca houve na história do Brasil. Eu escrevo com detalhes, isso daí não sai uma linha em nenhuma imprensa brasileira. É só um parênteses que eu estou abrindo, mas está ali a explicação, é o contexto. Por que o setor financeiro, no setor de serviço, está indo embora? Transporte, eu separo, serviço de informação, intermediação financeira, outros serviços e APU. Então, aqui você vê que a maior parte está muito baixo, porque a produtividade por hora trabalhada toda abaixo de R$70. Toda abaixo de R$70, menos os bancos. Adiante, por favor. Aí, por pessoas ocupadas, se revela a mesma coisa, né? Agora, vejam bem, essa é a tragédia brasileira. É o problema de não lermos as estatísticas direito e sermos manipulados ou por desinformação ou por manipulação pura e simples maliciosa. Essa é a tragédia do Brasil. Você tem a produtividade do PIB de serviços, né? A proporção do PIB de serviços na economia brasileira, 67%. Então, se a produtividade dos serviços é muito baixa em 67% do PIB, por aqui você entende qual é a prioridade, ao invés do que tem sido conduzido nas políticas econômicas do Brasil. Todo o foco na indústria, que responde hoje por 25%, a indústria total, porque aqui eu incorporo construção civil. Se eu colocar só a indústria de transformação, é 11% do PIB, já foi 30%. Quer dizer, a devastação do que está acontecendo estruturalmente na economia brasileira. E, por fim, o PIB da agropecuária, com essa comemoração toda, essa prepotência, essa força política, esse domínio ideológico, ainda não passa de 7,5% do PIB brasileiro. Por isso que, mesmo crescendo 15 pontos, ela agrega 1 ponto e pouco na estatística global do PIB brasileiro. Eu estou terminando. Vamos lá? Agora, lamento, mas esse é o desafio para nós. Mesmo planeta Terra, mesmo abate local, mesmo abate hora, mesmo domínio. Produtividade do trabalho por hora trabalhada na Alemanha, $87,26. Lembram da brasileira? Consegue voltar, Vicente, para o primeiro? Pronto, não, agora 2 para frente. Aqui. Produtividade por hora trabalhada brasileira, R$41. Alemanha, $87. Produtividade brasileira, R$41. Isso aqui é um paradigma, é um número, não tem ideologia. São 2 países capitalistas. O que é que eles têm que nós não temos?
É a pergunta que nós temos que nos desafiar para entender. Nos Estados Unidos, 87 dólares, o Brasil, 41 reais. A China já está com 18 reais, 18 dólares. No Brasil, 19 dólares. E o Chile, que eu peguei o país da América do Sul, constrangido ou oportunizado igualzinho como nós, o Brasil em vantagem, tem uma produtividade de 33 dólares e 69 centavos. Então, se a gente não quer ir para a Alemanha, vamos fazer uma visita ao Chile. O que eles têm que nós não temos? Qual é o padrão de produtividade? Por onde é que eles alcançaram essa produtividade que já se aproxima, às vezes, de ser o dobro da brasileira? Adiante, por favor. Mesmo critério agora por pessoa empregada. Não, aqui, por pessoa empregada na Alemanha, 116 mil dólares, nos Estados Unidos, 157 mil dólares, na China, 43 mil dólares, no Brasil, 38 mil dólares por pessoa ano, tá? E o Chile, 65 mil dólares. Então, de novo, o desafio aqui. Para diante. Bom, aqui já vai começando a ficar mais complicado, mas eu trouxe, e vou parar aqui a exposição, mas eu trouxe, Galácio, para deixar com a Abras. Vou deixar com a publicação de vocês, porque eu resolvi, então, pegar a curva de todos os países para a gente ter padrões, referências internacionais práticas, desideologizadas, científicas, segundo a melhor prática. Então, está aqui, inclusive a África do Sul e tudo aqui, e assim tem uma sucessão. Passa rapidinho, Vicente, só para mostrar. Aqui são padrões, todas as fontes são Banco Mundial, etc, etc, etc. Bom, eu concluo aqui, como prometi, me propondo, ou aceitando o desafio de fazer uma coisa que eu não sei fazer, que é administrar um supermercado. Quem sabe administrar supermercado são as senhoras, são os senhores, e me deram ontem uma grande alegria, que eu vivo disso, de renovar minha esperança no Brasil, a partir desses bons exemplos que contraditam a minha inteligência e o meu sentimento, né, de frustração grave com as coisas do nosso país. Mas veja, a primeira tentação, quando a gente vê uma equação, hora trabalhada por output, por renda, ou pessoa ocupada por renda, é cortar gente. Isso pode até ser verdadeiro em alguma dimensão, mas antes disso nós precisamos entender macroscopicamente o que está acontecendo. E aí nós precisamos entender que algumas coisas são externas ao seu ambiente de trabalho e outras são internas. Nas externas, há um por-fazer que é político. Claro que a política no Brasil tomou uma certa desmoralização, uma certa aversão das pessoas, mas desculpem, tudo isso é produto da política, para o bem ou para o mal. Tudo isso são variáveis que a política interfere para consertar, para corrigir, ou para piorar, ou deixar como está. E deixar como está é mortal, porque o mundo não está deixando como está. O mundo está partindo para cada vez mais agressividade. O gasto em defesa no ano passado foi o maior da história, desde a Segunda Guerra Mundial. Bateu o recorde do auge da Guerra Fria. O mundo está se preparando para uma convulsão. A ONU está completamente desmoralizada. E a pandemia, como aconteceu, e a guerra na Ucrânia, que colapsou as estratégias de oferta e abastecimento de energia da Europa, estão provocando uma radicalização no modo de organizar as economias do mundo. Vai se hipertrofiar o nacionalismo, o protecionismo internacional vai se agravar, de maneira que o cenário internacional para o Brasil vai cada dia ser mais complicado e no curto prazo. Ficar brincando de fazer política externa com conversa fiada, frase feita, se metendo sem estudar as coisas, sem vigiar o interesse do Brasil, é o pior que nós podemos fazer. O que nós necessitamos fazer é reaprender a viver pelas nossas próprias estruturas, inteligências e capacidades. Então, repare, fatores externos, 3 assimetrias nós precisamos considerar, e é uma luta de todos os brasileiros. Primeiro, o retardo tecnológico extenso. Ou a gente se aplica 100% como prioridade na superação do atraso tecnológico padrão brasileiro vis-à-vis a ponta do mundo, ou a batalha será perdida e desta vez para sempre. Não há mais caminho de retorno se nós perdermos esse passo agora. Infelizmente, eu ouvi o presidente Lula dizer semana passada que o Brasil, aspas, o Brasil não precisa de inteligência artificial porque o povo brasileiro é o povo mais inteligente do mundo, fecha aspas, né? Olha, é devastador, porque vocês vão ver, hoje tem palestra sobre isso. O que é inteligência artificial? É a capacidade de processar 100% das informações do mundo em tempo real. Vocês imaginam uma reunião de
de um conselho de administração, o que é aquilo ali? É um esforço de associar inteligências para abordar problemas complexos e tal. Demora 4 horas, 3 horas, 2 horas, se o problema for muito complexo. A informática, turbinada pela inteligência artificial, vai processar todas as informações disponíveis no mundo em tempo real, em speed light. Quem tiver este dado disponível para gestão, para manejo de estoque, para compreender as volições dos consumidores, sabe como é que um supermercado ganha cliente? A primeira decisão é quem é o mais perto. A segunda decisão, entranhada com a primeira, porque é entranhada com a primeira, é quem é mais barato e qualificado. Então, você vai tendo 2 variáveis, 3 variáveis, depois você vai ter o seguinte, o ar-condicionado, a temperatura, que ninguém imagina que é assim mesmo, a iluminação, que é mais ou menos favorável para a psicologia, não sei o quê. Só algoritmos serão capazes de entender essas variáveis todas, que vão decidir se os clientes vão entrar naquele supermercado ou naquele outro. Então, esta assimetria tecnológica tem que ser buscada com o eixo central de superação das condições de obstrução da produtividade geral do Brasil. Segundo, escala. Hoje, com a emergência da China, cada bem ou serviço globalizado vai aparecer em todos os mercados a um preço abaixo do custo de produzir ou de oferecer o serviço, a unidade de serviço, se esse outro produto ou serviço for oferecido em mega escala. Compreende o que eu estou dizendo? Então, eu produzo 1 bilhão de calças jeans numa fábrica, meus custos relativos vão se depreciando ao máximo, eu tenho só um CEO, tenho só um departamento de jurídico, etc., etc., e basta ter, minhas compras são todas reduzidas por escala, e basta eu ganhar 1 centavo na fração da calça. De maneira que, na Sulanca de Caruaru, toda a agenda tosca que as frequenta, porque tem muito problema mesmo a institucionalidade brasileira, mas na Sulanca de Caruaru já não tem imposto, já não tem carteira assinada, já não tem 13º, já não tem licença maternidade, não tem nada, é criança pedalando, é mulher trabalhando toda noite, e a calça chinesa chega mais barata em Caruaru do que a Sulanca de Caruaru consegue produzir. Porque a variável aqui é de escala. Mas tem a outra variável, financiamento. Enquanto a gente estiver encapsulado em cartéis, em oligopólios, é possível sancionar uma ineficiência de um juro na ponta, para descontar uma duplicata, de 35%, 40%. Enquanto não aparecer o concorrente, essa coisa pode sobreviver. Apareceu o concorrente com esse mecanismo, não fica um, pode ser o setor que for. E isso é uma outra variável que depende da política. Não é ideológico, é a equação da política. E, como falei de escala, falei de perfil de financiamento e falei de sofisticação tecnológica. Essa é a grande agenda macroscópica. Dentro, assim, macroscopicamente, não é possível ter produtividade up-to-date com a alemã, com a americana, com 8 anos de escolarização média. Essa é a escolarização média do Brasil. Com evasão escolar no ensino médio, que é superior a 70%. O brasileiro evade numa conta de 70% do ensino médio. E a solução para o Brasil, que o Brasil está encaminhando, não é decidir que, eu posso falar um palavrãozinho, só um, que a bosta da pedagogia que nós fazemos hoje vai interessar aluno. Sabe o que é isso hoje em dia com a internet? Um garoto tomar banho, que nessa cidade é muito chato, né? Sair no calor, sair no frio, pegar ônibus, para chegar na escola e ver um professor, coitado, se esforçando com um giz na lousa para dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso. Olha, ele vê num óculos de realidade virtual Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, ele junto. Ele vai testemunhar como é que chegou, como é que os índios estavam vestidos, etc., etc. Então, é um padrão pedagógico estúpido. É um legado do século XIX que nós não cozemos. E a solução, fazer uma bolsa, mais uma bolsa, para dar R$200 para um garoto que fique o ano todo na sala. Sabe o que vai acontecer? O garoto vai ficar na sala, pelos R$200. E se ele não ficar, o professor vai dizer que ele ficou, porque quem é que vai dizer o seguinte, não, eu vou cortar aqui o menino e o menino não vai receber R$200. Ele está precisando dos R$200 porque ele está com fome. Mas nenhum país do mundo progride sem apostar no trabalho bem remunerado e super qualificado. Bolsa isso, bolsa aquilo, é sintoma de atraso, de decadência, de morte de uma nação, que é o que nós estamos, infelizmente, assistindo acontecer. Feitas essas externalidades exemplares, dentro, motivação, treinamento, qualificação, algoritmos. Por exemplo, quantos caixas tem no supermercado? A resposta para uma pergunta tosca dessa, modernamente, é não sei, que horas? A resposta é essa, não é quantos caixas você tem, é que horas? Por quê? Porque eu notei no algoritmo que às 18 horas, quando termina o expediente,
mais tipo de gente que gosta de fazer o caixa conversando com a coisa e tal, o algoritmo vai me dizer isso, então eu tenho que ter outro padrão de organização em que o empacotador, sei lá o que, os lugares que vocês têm, vira caixa. Portanto, ele tem que adquirir multi-habilidade. Aí isso faz a produtividade crescendo. Ele vai passar uma parte do dia quando o caixa esvazia. Senão eu corto, aí chega na hora do rush, um monte de fila, e o cara diz assim, olha, o outro supermercado acolá não tem fila, botou um caixa eletrônico que eu passo lá o negócio no código de barra e tal. Isso vocês sabem fazer. Meu papel aqui era só provocar. Pensemos, ideologia tosca não resolve o problema de ninguém. Muito obrigado pela sua atenção. Ciro Gomes, convidado especial dessa tarde. Obrigada pela palestra, Ciro. A partir de agora, a gente abre 15 minutinhos para perguntas livres. Caso queiram fazer alguma ao ex-governador, as recepcionistas estão circulando pelo salão com alguns microfones. Enquanto isso, eu começo com uma que já recebemos, por favor. Beba uma aguinha. A pergunta é do Samuel Vânio, presidente do Grupo Enxuto. Ciro, a complexidade do sistema tributário brasileiro é frequentemente citada como um obstáculo para o crescimento empresarial. A Abras tem realizado um forte trabalho nesta área, tendo como exemplo a cesta básica. Na sua visão, quais seriam os principais elementos de uma reforma tributária que poderia alavancar a produtividade das indústrias no Brasil? Indústria, leia-se, setores. Veja, eu estou me refugiando, para não parecer que eu sou esse bocão exótico e tal, que até não consegue, pelo menos uma vez, não falar nenhum palavrão, mas, francamente, dar R$200 para resolver o problema de evasão de 70% é muita picaretagem de um país como o nosso. Mas, repare, como é que a gente se refugia num assunto complicado como é um modelo tributário? Eu sugiro que a gente se refugie na literatura. Eu sou professor de Direito Tributário, originalmente, eu comecei a estudar Economia Política, porque a minha disciplina na universidade é Direito Tributário. Então, a literatura do mundo é farta nesses assuntos. Mas a segunda grande fonte, para quem tem preguiça de ler, e é justo, nem todo mundo tem disposição para ler, é a melhor prática internacional. São dois conselheiros absolutamente, livres, porque foi purificado, foi depurado, foi esmerilhado, foi criticado e se afirmou como coisa boa o que está afirmado na literatura, com os argumentos, e as boas práticas internacionais. Então, você quer chamar de reforma tributária uma coisa? Não pense que atacar a simplificação de um sistema estupidamente grosseiro, complexo, corrupto, leviano, como é o sistema tributário brasileiro, com um olhar faccioso, como infelizmente o Congresso Nacional Brasileiro está fazendo hoje, e o governo fazendo propaganda. Reforma tributária, você tem que olhar quais são os fatores econômicos que são base de incidência da tributação, para depois fazer que parte deste fator dá qual contribuição para o conjunto da sanidade das contas públicas. E tentar produzir o mínimo de distorção possível na concorrência, na competitividade sistêmica da economia, no olhar internacional com o competidor em terceiros mercados e no mercado nacional. Embora, neste aspecto, você possa simplesmente isentar toda a tributação para produtos ao exterior e sobretributar com política de tarifação externa e tal a importação. Mas vamos voltar só ao prático doméstico. Então, repare, quais são os fatos tributáveis mais importantes? Primeiro, patrimônio. Por que a tributação sobre patrimônio deve ser chamada por primeiro? Ora, porque não causa nenhuma distorção no processo concorrencial, no processo econômico, no processo competitivo. Tal. Então, o patrimônio, o que é o patrimônio? Depois de trabalhar, de produzir, de pagar os impostos, de tal, não sei o que e tal, você imobiliza uma parte disso. Você tributando isso, você não gera nenhuma distorção competitiva concorrencial, porque não é uma tributação indireta, é uma tributação direta. Pois renda. De novo, produziu, trabalhou, pagou imposto, pagou propina para fiscal, aguentou pancada, não sei o que, tal confusão e tal, apurou, teve o lucro, é lei, é seu, pode apoder, vai atribuir à pessoa física, vai. Renda. Renda. Então, vem aqui, bota aqui. Essa renda tem várias hierarquias, porque tem uma faixa de isenção que as sociedades dão para quem... E tal. Tem sociedades que têm imposto de renda negativo, que era muito melhor do que ficar fazendo bolsa isso, bolsa aquilo, para ser o padrinho da coisa. Seria muito melhor criar como elemento previdenciário uma renda mínima que seria financiada com a tributação de patrimônios e tal, e que você acabasse com esse negócio de bolsa isso, bolsa aquilo. É um direito previdenciário para todo mundo que seja desvalido, que esteja aí no ambiente de BPC, que é benefício de prestação continuada, que é bolsa isso, bolsa aquilo, etc., etc. Você teria um direito previdenciário, que é um imposto de renda mínima,
que você vai fazer. Depois você tem salários, com escala de progressividade. De novo, literatura e melhores experiências internacionais. Então você tem o seguinte, no Brasil, você tem uma imensa sociedade de trabalhadores com cabeça de classe média. Eles pagam 15% de imposto. Por que a gente não tem uma alíquota menor de 10%? E cria lá em cima uma alíquota maior de 35%, porque a maior hoje é 27,5%. Com isso daqui, prestem bem atenção, é chato, mas já a gente fecha a conta, porque matemática é cruel, não aceita ideologia. Então você faz isso, e eu quero dizer que eu já fiz, eu fui ministro da Fazenda do Brasil e fiz exatamente isso que eu estou propondo. Você, com isso daqui, você tira, com o imposto sobre lucros e dividendos e com o imposto de renda progressivo, você tira de 3% a 4% na alíquota sobre o ICMS, que vocês vão pagar agora com o nome de IVA. Tira 3% a 4%. Então estava o Galassi aqui lutando com os professores aqui para definir de forma pitoresca, para não dizer desonesta, quem entra e quem não entra na cesta básica. Aí vem a informação de que tilápia é mais cara do que camarão. Aí tilápia entra na cesta básica e outro não entra, porque o lobismo, os preconceitos, a superficialidade de uma discussão. Por quê? Porque a discussão é que a carga que vem por aí, dessa nova reforma tributária, vai nascer o IVA maior do mundo. Eu estou tentando dizer, ninguém quer ouvir. Vai nascer, no valor de hoje, os meus cálculos, entre 27,5% e 30% o IVA. Vocês viajam para os Estados Unidos, é improvável que se encontre em estado a estado 8% ou 9%. Nos países da OCDE, você chega a 12%, 14%, vai nascer 30% no Brasil. Por quê? Entre outras razões, você tem o problema de que você está transportando para o IVA, com a tributação do consumo, um ônus pesado do financiamento da Previdência Social. Sabe quantos países do mundo tributam consumo para financiar a Previdência Social? Nenhum que eu conheça. Nenhum. E como é isso? PIS e COFINS vem para o IVA, que não vai ser IVA, vai ser contribuição. Por quê? Porque o I é imposto e é partilhado com os estados e municípios. O C é contribuição, não é partilhado com os estados e municípios. Vai fundir PIS, COFINS e IPI. Este é partilhado hoje com os municípios e estados. Ao fundir, vem para a alíquota do IVA. Então, essa é a razão pela qual nós estamos entrando no caminho errado, porque não respeitamos a literatura e não respeitamos a melhor prática internacional. Então, você subgrava patrimônio, subgrava renda, num país em que a concentração de renda é inédita no mundo. Aqui fica mais flagrantemente com o imposto sobre grandes patrimônios, com alíquota moderadíssima, que eles ficam dizendo, vai fugir capital, o Lula repete isso e tal, não tem nada disso. Hoje, para você repatriar capital para o estrangeiro, você paga 0,38 de IOF. Se eu fizer o IOF de 1 na transferência de fora e fizer 0,75 de tributação sobre grandes patrimônios na pessoa física acima de 20 milhões de reais, eu arrecado mais 3% a menos na alíquota do IVA. Trata-se de decidir, porque a decisão que eles vão tomar numa crise fiscal crônica, que não é verdadeira, eu explico e arremato, trata-se de a que senhor você quer servir. Então é o seguinte, é neutra é tal. Então eu vou abrir mão de tributar lucros e dividendos, que o mundo inteiro tributa, eu vou abrir mão de uma progressividade do imposto de renda, eu vou abrir mão de uma tributação mais... Deixa eu dar um dado aqui. O imposto territorial rural, deste imenso latifúndio chamado Brasil, do agronegócio mais extraordinário do planeta Terra, recolhe de imposto territorial rural o que o povo de São Paulo, esta cidade, arrecada por mês de IPTU. Vocês ouviram bem? Vocês que moram em São Paulo, pagam por mês de IPTU o que todo o Brasil rural, latifúndio, etc., esqueça as pequenas propriedades, paga por ano de imposto territorial rural. Isso com conversa mole de esquerda, sabe? Papo furado, de petismo, não sei o quê. Então, desculpa, eu estou meio abusado nessas coisas aí, porque tem um ponto aí, que entre a esquerda e entre a direita dá na mesma. Como é que não se tributa a propriedade? Então vai tributar o quê? O mais fácil de tributar e o mais desonesto e injusto, o consumo, que é o último grande fator econômico de tributação. Só que é gente pobre, atomizada, desorganizada, sem consciência política, etc., etc. Então, senta o pé e o miserável paga 40% da conta do pré-pago do celular de tributação sobre consumo. Então, esse é o problema. Vai nascer uma distorção. Vai simplificar, a direção é correta? Vai simplificar, a direção é correta. Quem ganha? A indústria. A cadeia produtiva da indústria vai poder eliminar os resíduos de crédito na origem e tal.
mas o resto todo mundo vai perder. E os senhores vão arcar com a pior consequência de todas, quer ver, espere. Obrigada, Ciro. A gente tem ainda... Aquela conversa de ontem, perdão, aquela conversa claro. de ontem sobre cesta básica. Se eu tivesse num congresso de farmacêuticos, vocês imaginam que a conversa seria qual? Estava dando exemplo. Então, o Ozempic é um remédio para diabetes, moderníssimo, que tem um efeito colateral ótimo de conter obesidade, não está no SUS. Então, o pobre brasileiro está fora. Não vai entrar na cesta básica dos remédios o Ozempic. Então, é o preconceito. Então, nós, aburguesados, vamos poder tratar nossa diabetes da forma mais moderna, vamos ter um efeito colateral bom, porque a obesidade é uma doença mórbida geral, base de hipertensão, etc., de diabetes, e mesma coisa. Se você for para o setor de bebidas, eu estou acompanhando, é de rir, se não fosse de chorar. Tem um cacete comendo aí, porque aí vai para o imposto seletivo. Aí tem um cacete para perguntar se vale tributar destilados e fermentados do mesmo jeito. Aí por que não? Tá, porque não sei o quê. Não, mas peraí, fermentado é vinho que o Rio Grande do Sul produz e cerveja que o Brasil produz. E destilado é uísque e cachaça, que é produzida em Minas Gerais. Então, a cachaça vai entrar no seletivo e percebe? Não é sério, não é sério. Bom complemento. Obrigada, Ciro. Alguma pergunta do salão? Se não, eu faço mais uma aqui do nosso que recebemos no canal interno. Nós temos 4 minutos e 30 segundos. Oi. Alguma pergunta rapidinha para a gente fazer em 4 minutinhos? Aqui, ó. Várias, Posso? né? Quem a gente seleciona? Já tá com o As microfone nossas ali. mocinhas. Por favor. Ciro, boa tarde, parabéns pela palestra. Quando a gente tem alguma conversa ocidental e fala de China, e primeiro que solta o nome Partido Comunista, já é o suficiente para deixar o pessoal arredio, né? E eu acho que, obviamente, isso causa um preconceito para tentar entender as coisas que, eventualmente, eles estão fazendo de bom lá, e alguma coisa de bom eles estão fazendo, e a gente consegue ver isso de uma forma bem clara nos números. Eu entendo, e essa é a primeira pergunta, se você entende dessa mesma forma, porque eu acho que você estuda o assunto muito mais do que eu, se você vê mecanismos bons, engrenagens de meritocracia dentro do sistema do partido, hoje, aquela coisa de que, cara, ninguém vai ser prefeito se não foi prefeito de uma subprefeitura, ninguém vai ser governador sem ter sido prefeito, sem ter sido prefeito de uma subprefeitura. Existe uma crescente no partido, como no ambiente corporativo, para que você possa chegar na alta esfera do governo chinês. E se você vê que algo nesse sentido poderia ser incorporado para quebrar as engrenagens que, por outro lado, a gente tem aqui no Brasil, que são engrenagens de busca e perpetuação de poder e acabam gerando tudo isso, essa catástrofe anunciada que você nos fala. Obrigada. Em 3 minutos, por favor, desculpa. Uma frase, uma historinha e uma reflexão. A frase: não me importa a cor do gato, me importa que ele casse o rato. Essa frase é do Deng Xiaoping, que fez a grande mudança da China comunista, proprietária, estatal, dos meios de produção, para uma China turbocapitalista. A China não tem nada de comunista, ela é turbocapitalista. Então, essa é a primeira frase, é do Deng Xiaoping. Não me importa, dizia ele, a cor do gato, me importa que casse o rato. Aí, acabou com a propriedade estatal dos planos, fundou uma burguesia privada, mandou ver com planos quinquenais o que é que nós vamos ser em aço, o que é que nós vamos ser em energia, o que é que nós vamos ser em isso, nisso, naquilo, novos materiais, supercondutores, telefonia, etc., etc., e saiu lá com financiamento à tecnologia, financiamento de longo prazo, compras governamentais, pronto, eis a China acontecendo aí. Tá? Uma historinha. Eu fui visitar, candidato a presidente do Brasil, fui visitar um alto comissário, que eles são, na diplomacia também são hierarquizados. Como eu era candidato, eu não podia ser recebido lá pelos oficiais, então era um alto comissário lá do partido. E eu sento lá, o bicho falava inglês perfeitamente, simulou para mim que não falava, né, para ficar um tradutor, e eu falo um razoável inglês de Sobral, no Ceará, mas, dado que ele fez isso, eu também simulei que não falava e fiquei falando em português, conversa de doido. Mas eu basicamente fui reclamar dele que o BRICS não podia ser um clube de conversa fiada, que o BRICS tinha que dar a um país como o Brasil 3 coisas práticas. Primeiro, um regime de preferências comerciais e industriais. Então, se o Brasil quer se reindustrializar, nossa política exterior tem que obter internacionalmente mercados, preferências, regimes de preferências comerciais. Aí ele olhou para mim e já arregalou o olho. Isso ainda, antes eu falando em português, ele já entendeu. Aí, segundo, um regime de transferências tecnológicas sensíveis, especialmente foguete, satélite, novos materiais e tal. Ele arregalou de novo.
E terceiro, nós queremos que a China nos ajude no regime de financiamentos rebeldes às interdições de Bretton Woods, que são dominados pelos Estados Unidos através do FMI e tal. Aí ele me responde assim, mas e o mercado? Sabia? O alto comissário, quando eu falei para ele de regime de preferência comercial, de transferências tecnológicas sensíveis e de financiamento rebelde às interdições do Fundo Monetário, ele me respondeu, e o mercado? Aí eu disse para ele, nem o senhor nem eu acreditamos nisto. Acabamos de dizer, não é que eu não acredito no mercado, eu digo, nesta dimensão, nunca existiu mercado, é sempre um outro jogo, tá certo? Que o mercado faz um papel essencial, insubstituível, aqui mais embaixo, do pescoço para baixo. Ali em cima, não duvide que é assim que as coisas são resolvidas no mundo. Senão, os americanos não estavam embargando os chips para a China comprar. Não é capital? Por que não pode vender? Não vende, pura e simplesmente. E, por fim, a reflexão. Irmão, não interessa ideologia. Nós temos que ter clareza. Ideologia interessa para valores. Por exemplo, eu não durmo em paz sabendo que a imensa maioria de meus irmãos estão passando fome ou triste. Isso é a minha vocação. Se você estiver trabalhando bem na sua empresa, pagando bons impostos, você já está fazendo o seu dever. Mas eu me sinto constrangido. Então, ideologia vale para isso, para como é que você está na vida. Mas organizar a economia política tem 3 elementos claros. Só funciona o desenvolvimento econômico com uma economia mista. Estado poderoso, com alto nível de capacidade de intervir, investir, provocar investimento, catalisar investimento, iniciativa privada pujante, convergente com a estratégia de desenvolvimento pactuada, e uma academia absolutamente sofisticada, respondendo aos desafios tecnológicos que esse acordo para desenvolver uma nação faz. Como se organiza isso é secundário. Boa! Gente, palmas. Obrigada, Ciro Gomes. Muito obrigado a todos. João, obrigadíssimo. O tempo se esgotou. Ok, então a gente vai abrir uma exceção. É que o próximo palestrante aguarda. Se a gente puder ser breve... Eu serei brevíssimo. Obrigada, Ciro. Ciro, parabéns pela sua explanação. Longe da ideologia, isso funciona para uma empresa, para um país, para o mundo. Como é que a gente vai conseguir resolver esse problema do Brasil aumentando despesa, criando despesa a cada dia? Quer dizer, não há reforma que vá... Se eu tenho uma empresa, estou com um problema, e eu aumento a despesa, e vou querer tirar isso na costa do consumidor, que é o que vai acontecer com esse novo imposto, e isso está acontecendo nos estados e na União, criando despesa. Se eu não fosse o provocador que eu sou, não seria útil para todos os que me honram com a audiência. De qual despesa o amigo está falando? Esse é o problema. Então, repare, é intoxicação ideológica você dizer que o Estado brasileiro tem despesa demais. Porque é uma obviedade se eu olhar, por exemplo, que o governo do Ceará, agora, criou 17 secretarias ao custo de R$1 bilhão para fazer politicagem. Tá certo? Nós, quando entramos no Ceará, nós consertamos, cortamos tudo isso, eu governei com 18 secretarias. Tinha 25, eles criaram mais 17. Certo? Mas repare, vamos para o orçamento. No ano passado, o governo gastou 738 bilhões de reais com juro, que é gasto corrente, e 238 bilhões com saúde, que é gasto corrente. Se você for um bom gestor, onde é que você tem que cortar? Esse é o grande problema, tá certo? De novo, cortar é necessário, você não pode cobrar imposto das pessoas, sabe, gastando R$1 bilhão de publicidade de setores monopolistas. A Petrobras compra a opinião publicada do Brasil com gastos sendo monopolista. Aí você sabe quanto foi o gasto com segurança pública no ano passado? 683 milhões de reais na União Federal, e a Petrobras, com o governo como um todo, gastou R$1 bilhão com publicidade. Então, você tem que reorganizar tudo, mas quando você acabar de fazer, nós temos menos polícia do que necessário, menos médico do que necessário, menos professor do que necessário. Nas 3 funções do Estado mínimo, nós temos despesas subcontradas. E as outras despesas é que estão. Então, tem que organizar, mas sem preconceito. Então, a ideia que tem gasto demais é falsa. E está o gasto errado. Isso está completamente. E tenho dito. Muito obrigado a todos.